A gente começou a fazer ultrassom em 2018, 19, de 2018. Então, são 5 anos aí de ultrassom. Lembrando, eu sempre conto isso nas aulas, né? Que a gente pegou essa inspiração do anestesista. O anestesista fazia muito bloqueio guiado. Naquele momento, eu pensava em relação à anatomia do reto, né? E a gente discutia com o Stefan Danila, que criou o REFT, né? No qual fez ali realmente a primeira lipoenxertia muscular do reto. Qual seria a forma melhor de fazer, né? A gente chegou à conclusão que seria através do ultrassom, mas o cirurgião plástico ele não tinha o treinamento. Então, o que eu fiz? Eu sempre digo, eu peguei o ultrassom do anestesista e coloquei lá na definição abdominal, né? E aquilo ali realmente deu um boom, uma virada de chave vamos dizer assim, da cirurgia plástica. Não que não existisse ultrassom, ele já existia utilizando na cirurgia plástica, mas como um método diagnóstico ou principalmente de complicações ou até para trabalhos, tá? Ele não existia como um método de punção, um método de execução de cirurgia. E aí foi o grande, vamos dizer assim, a grande virada, foi trazer esse ultrassom, entender a anatomia muscular, né, entender que cada grupo muscular é possível enxertar, acreditar que isso é possível, que não existiria complicação relacionada a isso, e realmente executar as técnicas guiadas. Então eu peguei todo um conhecimento, que depois eu vou falar, que só estou fazendo essa breve introdução, do anestesista em relação à técnica de punções e, obviamente, de anatomia muscular e trouxe aqui para essa aula, tá? Então, isso que nós vamos discutir agora. Lembrando que isso é um conhecimento desde 2018, 2019, que eu fiz e iniciei sozinho. Foi até uma questão autodidata de conhecimento e hoje, graças a Deus, existe um boom. Vários cirurgiões plásticos fazem, esse conhecimento ampliou. Hoje, não sou eu digo assim que existe um conhecimento de vários colegas que estão aprimorando essas técnicas, tá? Então, assim, ó, o que é o melhor aparelho? Aquele que a pessoa consegue se adaptar a uma boa imagem. Então, assim, sempre para mim, o melhor aparelho vai ser aquele de melhor imagem. Claro que a gente leva em consideração, eu sempre digo custo-benefício. Um aparelho fixo, existem 3 tipos básicos de aparelho. O fixo, o tipo notebook, que a gente consegue carregar, mas ele não é o portátil de mão, o handheld. Então, seriam os 3 tipos. Os fixos, eles têm mais recursos, melhor qualidade de imagem, só que eles não conseguem ser transportados de um lado para o outro, né? Eles ocupam espaço, eles são caros. O notebook seria um intermediário, a gente consegue transportar, ele é muito boa qualidade. Eu comecei num tipo de aparelho como esse, Fujifilm Sonosite, e ele tem muito boa qualidade. Então, assim, claro, mas é um custo, eu digo, intermediário, em torno de 100, 150 mil reais. E nós vamos, então, para o handheld, que é o ultrassom portátil de mão, ou ultra portátil, que nós vamos ter o Cosmos lá, é o que se chama ultra portátil, mas é um ultrassom basicamente de mão, que ele pode ter um iPad ou um monitor acoplado, ou apenas o transdutor, e nós acoplamos no nosso iPad. O handheld é o ultrassom mais utilizado. Hoje em dia existe muito boa qualidade, né? Nós vamos ver o Clarius, muito utilizado no mundo todo. Nós vamos ver o Lumify, que custo-benefício é um dos melhores. E existem o de vocês, que a gente comentou, o Butterfly, que o André tem. Existe o da Roberta, que ela falou que é um chinês que muitos utilizam também, que até seria similar ao da Mobson. Então, existem muitos tipos de ultrassom, mas assim, eu diria que em geral, o que nós utilizamos são os handheld de boa qualidade. Existem os de pior qualidade e de boa qualidade, isso nós vamos discutir e ver as imagens lá, tá? Em relação ao transdutor, isso quando a gente começou também existe uma dúvida, qual é o melhor transdutor, qual é o tipo de transdutor. Assim, é o transdutor linear. O transdutor linear, ele tem uma imagem retangular, ele tem uma alta frequência e a gente consegue ver melhor a parte superficial, que é pele, gordura e músculo. Então, assim, a nossa preferência é pelo transdutor linear. Aí está o transdutor linear, o Lumify da Philips, né? O Matrix, na verdade, outro aparelho, é o Matrix. E eu vou pegar, então, o transdutor linear com uma frequência, eu digo, acima de 7,5 MHz, 10 MHz, idealmente, acima de 10. Geralmente, os transdutores têm um range. Esse, por exemplo, é de 3 a 14. O que eu utilizei muito, da Sonosite, é de 6 a 12. Vários trabalhos eu descrevi de 6 a 12. Existe esse range, ele chega até 12 e mínimo 6, mas se eu pegar um transdutor linear fixo com uma frequência fixa acima de 7,5, idealmente acima de 10, tá? Existe, por exemplo, o Clarius, que é um L10, ele tem 10 MHz, e o L15
15, ele vê melhor superficial, mas às vezes não é tão necessário como, por exemplo, a dermatologia, quando a gente quer avaliar a pele, a gente precisa de altíssima frequência. Então, a gente vai escolher um transdutor linear, ondas sonoras de alta frequência, em torno de 7,5 a 10 MHz, ou com range de 6 até 12, tá? Existem planos anatômicos muito claros, né, gente? Quando a gente fala, quando a gente está com um transdutor aqui, a gente corta o paciente de várias formas. Então, existe o plano coronal, que a gente não usa, vamos dizer assim, em cirurgia plástica, mas o plano sagital, que é o vertical, e o plano horizontal a gente utiliza muito em cirurgia plástica. Nós vamos utilizar vários momentos, mudar o ultrassom, vamos deixar ele no plano transversal, vou dizer assim, isso é horizontal, transversal, isso aqui é sagital, é vertical, em relação ao eixo perpendicular do paciente, ao eixo principal do paciente. Então, entender os planos, isso a gente vai conversar todo o tempo, eu vou dizer, coloca no horizontal, coloca ou no transversal, ou coloca no sagital ou no vertical. Aqui, então, pegando um plano longitudinal, que é o plano anatômico vertical, né? Esse plano nós utilizamos para determinar as intersecções tendíneas, né? Para colocar o ultrassom no eixo da fibra muscular. A fibra ela tem um sentido, então, por exemplo, no reto, a gente coloca no plano longitudinal e vê a fibra no sentido longitudinal vertical. Aqui está mostrando uma imagem anterior do abdômen, uma imagem posterior, que nós poderíamos estar avaliando um trapézio ou um músculo longuíssimo do dorso. Isso seria um plano anatômico. Um outro plano anatômico é o plano transversal, então a gente corta o paciente, vamos dizer assim, pela metade, né, e vê a parte de cima e vê a parte de baixo. A gente não corta em direita e esquerda, a gente vê cima e embaixo, e nós vamos ter o monitor, que nós estamos vendo exatamente parte do transdutor, ele vai mostrar no monitor a parte direita, esquerda, em cima e embaixo. Isso é muito importante para a gente se guiar. Às vezes é difícil eu dizer para vocês, mas assim, existe o certinho, cada ultrassom tem uma marquinha, né? Eu quero deixar muito prática essa aula. Tem uma marquinha, essa marquinha aponta para o lado meu esquerdo ou direito do monitor. Então é sempre assim, cada ultrassom corresponde ao lado direito do monitor, a marquinha. Isso depois eu vou mostrar melhor, mas assim, agora eu falei em relação aos planos anatômicos. Para a gente determinar o lado do transdutor, existe essa marquinha, como mostra ali. Então, essa é a marquinha que alguns transdutores têm, ela é em alto relevo, às vezes o butterfly é uma bolinha azul. Então, ele vai corresponder ao lado, esse lado da tela, tá? Ao meu lado esquerdo ou lado direito do monitor, o lado esquerdo. Mas, às vezes, eu estou na dúvida, eu estou ali com o transdutor, então eu posso tirar parte do transdutor e o que ficar escuro seria o lado correspondente, direito ou esquerdo. Às vezes eu estou invertido e eu tirei e ficou escuro aqui no lado da tela, né? E o outro mostra a imagem, eu sei que aquele lado vai corresponder àquele lado da tela. Então é uma forma prática que está mostrando aqui de como encontrar o lado direito e esquerdo do transdutor. Uma vez que a gente vê as imagens, né, existem 4 tipos básicos de imagem, né? O hiperecogênico, a gente vai falar hiperecóico, é o branco, tá? Ele é mais esbranquiçado, tecido que nós estamos avaliando. O hipoecóico, o hiperecóico, o hipoecóico, que ele é menos ecóico, tem menos ecogenicidade, ele reflete menos o eco, volta menos eco pro transdutor, ele interpreta como se fosse mais escuro, né, porque volta menos brilho, menos branco. O isecóico, que é um tecido similar, que a gente não vê muito em cirurgia plástica, e o anecóico, que é o líquido, né, uma sombra acústica posterior, aquele reforço branco ali, seria o líquido, mas basicamente a gente vai dizer assim, é mais hiperecogênico, o osso, a aponeurose do reto é mais hiperecogênico, as fibras musculares, o perimísio entre as fibras musculares é mais hiperecogênico, né? E vai usar o termo hipoecóico quanto é menos hiperecogênico, tá? Isso linguagem ultrassonográfica. Eu sempre digo, o músculo tem um mesmo padrão, a gente não vai errar onde está o músculo, e é o que eu sempre chamo a atenção, porque o músculo ele tem um padrão fibrilar, ele sempre vai ter as fibras verticais, qualquer tipo de músculo, em qualquer região, ele tem um padrão que nós chamamos de padrão fibrilar. E existe uma aponeurose anterior, existe o padrão fibrilar, existe uma identificável uma aponeurose posterior, né, dependendo do músculo, e ele sempre vai ser igual, tá?
O subcutâneo a gente consegue identificar, e ele está mais próximo do transdutor. Lá nós vamos identificar o que é um plano superficial, o que é um plano profundo, onde está a face de escarpa. A gente consegue visualizar isso no ultrassom também. O osso vai ser esse hiperecogênico sem nenhum eco posterior, né? Porque ele realmente rebate, ele reflete todo o som entra, bate no osso, reflete e traduz como uma parte, uma região bem esbranquiçada, bem hiperecogênica. O fluido, como eu mostrei ali, que é líquido, às vezes tem um reforço posterior. O nervo, ele é mais hipoecogênico. Nós temos que identificar o local do nervo do feixe vasco nervoso. Nós sabemos onde está e alguns nervos são importantes nós identificarmos. Eu penso muito em relação à lipoenxertia guiada, perinervosa, né? Pensando também em regeneração nervosa, que nós podemos utilizar, que se faz. Eu nunca fiz, mas existe. A parte tendinosa, aquele hipoecogênico, está colado no osso. Muitas vezes a gente quer identificar um determinado músculo, a gente está na dúvida, a gente vai lá na inserção ou na origem do músculo, identificamos, aqui está a inserção, a origem, e a partir disso nós vamos no ventre muscular. Então o tendão é importante identificarmos, e o ligamento não tão importante em termos de cirurgia plástica, mas ele tem uma apresentação mais hiperecogênica. Então, assim, eu dividi aqui o ultrassom, basicamente a gente tem que entender do tecido adiposo, né? A gente colocar um transdutor e ver, aqui tem mais tecido superficial, aqui tem pouco tecido profundo, nós conseguimos visualizar a face de escarpa, nós conseguimos ter uma ideia dos locais onde tem mais gordura ou menos gordura. Isso é um treinamento do olhar, nós já estamos, inclusive, desenvolvendo o trabalho, eu com o grupo, graças a Deus, hoje em dia, nós temos um grupo grande de pesquisa, né? Raul, Emanuel, Babaitz, né? Hector Duran, e hoje nós estamos desenvolvendo o que nós chamamos de Ultra Deep Liposuction, que é o quê? É através do ultrassom nós conseguimos visualizar, inclusive, onde está a nossa cânula de lipoaspiração, sabermos se nós estamos num plano mais profundo ou num plano mais superficial. Isso nós conseguimos ver no pré-operatório do paciente. Aqui tem mais gordura, obviamente existe o PINT, mas existe o ultrassom, que é um mecanismo muito mais preciso. Eu sempre chamei a atenção da precisão do ultrassom, e nós conseguimos, inclusive, medir a profundidade, quantificar o que é profundo e o que é superficial. Anatomia muscular, que é o nosso, vamos dizer assim, foco, né? Através das técnicas de hipoenxertia muscular, e anatomia vasculonervosa. Nós também tivemos o privilégio de dar um curso de ultrassom junto com 2 radiologistas, o Dr. Jesus, Dr. Paixão, há cerca de 2 meses atrás, né? Então aí nós fizemos, por exemplo, screening de TVP, a gente pode ter alguma ideia, aqui a femoral profunda, a poplite, a tibial anterior, tibial posterior, fibular. Nós temos um screening de TVP, alguns vasos que nós evitamos, a femoral aqui nós não podemos, nós podemos identificar a femoral profunda, superficial, e não podemos puncioná-la quando nós vamos fazer uma lipoenxertia do vasto medial, por exemplo. Então, quando nós temos o ultrassom, nós conseguimos identificar, obviamente, uma carótida, uma jugular. Isso nós temos uma segurança na hora de punção muscular. Então, de algo que nós devemos, obviamente, evitar. Aqui é um vídeo, não sei se está passando o vídeo, está passando, em que eu estou demonstrando, então, o ultrassom na vertical, na longitudinal, procurando as intersecções tendíneas. Então, eu estou indo perpendicular a cada intersecção tendínea, e eu estou marcando, isso nós vamos fazer na prática lá, que é encontrar cada intersecção tendínea. Isso é importante para 2 coisas: planejamento, né? Eu marco todo reto, eu vejo onde está cada intersecção, cada PEC abdominal, a gente descreve primeiro PEC, segundo PEC, terceiro PEC, ventre muscular, e aí nós conseguimos planejar a cirurgia, pensar quanto nós vamos volumizar. Existe um padrão, mas muito relacionado ao que nós encontramos em cada paciente, né, em relação à posição, e obviamente também a lipoaspiração profunda e superficial da intersecção, que nós podemos associar ou não à cirurgia, né? Então, assim, casos muito selecionados, nós fazemos uma lipoaspiração superficial. Em geral, inclusive em cima da intersecção tendínea, nós fazemos a lipoaspiração apenas profunda, um pouco superficial, mas nunca aquela coisa de realmente deixar muito marcado com a cânula, sempre preferindo a volumização muscular, que é o que a gente sempre buscou, a maior naturalidade no resultado. Então, o vídeo é esse do ultrassom. Aqui eu trago um pouquinho a técnica CIMI, que é mostrando a importância da cânula no subcutâneo profundo. Então, eu consigo fazer técnicas guiadas musculares,
mas eu consigo fazer técnicas subcutâneas, que é o CIMI, que é um enxerto parado, estático, em bolos no plano profundo da região glútea, dos compartimentos glúteos. Nós vamos conversar sobre vamos fazer a técnica do CIMI. Eu tive a oportunidade eu lembro do primeiro curso, aqui eu estou mostrando, então, isso é um vídeo do Hector Duran. Então, existe o glúteo máximo aqui, existe o plano profundo, né, a fáscia glútea, e o plano superficial, então vai ser a lipoenxertia no plano profundo. Isso vocês vão ter a oportunidade de quem não faz fazer, né? E eu estava falando o exemplo de um grande colega amigo que fez o curso primeiro quando eu não fazia o CIMI, né? E depois nós fomos em Lima, nós mostramos para ele o CIMI, e ele me falou: Maurício, melhorou muito o meu resultado de projeção, eu consigo resolver algumas áreas de retração lateral com o CIMI, então realmente foi um grande benefício à minha prática. Eu sei que a técnica de lipoenxertia glútea varia de muitas pessoas, mas vale a pena ter essa técnica dentro do seu arsenal. Anatomia vascular nervosa é muito importante. Quando a gente avalia a veia, por exemplo, avalia o TVP, a gente faz a compressão. A artéria não vai ter compressão, a veia vai ter compressão. Então, essa é a diferença, por exemplo, no screening de TVP, quando nós fazemos a compressão com transdutor linear, por exemplo, e se a veia não comprime, nós visualizamos a veia, isso é diagnóstico de TVP, seja femoral, profunda, seja poplítea, seja tibial. Então, isso a gente vai ter uma ideia. Claro que isso é um conhecimento que a gente tem que avançar, né? Nós fizemos isso no curso de ultrassom, específico de ultrassom, e é interessante vocês terem uma ideia disso, da compressão venosa, né? Principalmente para screening de TVP. Nas técnicas de punção, nós podemos usar ultrassom na lipoenxertia muscular, que é o curso, vamos dizer assim, né? Todas as técnicas de lipoenxertia muscular, que lá nós vamos falar ao vivo de cada técnica, né? Eu, o Emanuel e os colegas que estarão lá presentes. E nós podemos usar para tratamento de complicação, que basicamente é punções guiadas, né? De seromas, hematomas, né? De coleções, de quadros de infecção. Então, assim, a questão do transdutor. Guia de transdutor nós não utilizamos, mas eu sempre digo, existe a técnica de punção, é a técnica que nós chamamos de paralelismo, né? Em que eu tenho aqui o transdutor, né? Eu vou lembrar que esse celular é o transdutor linear, acredito que estão me vendo, e a cânula ela vai acoplar exatamente paralelo com o transdutor. E dessa forma eu vou conseguir visualizar toda esta parte da cânula, o que nos vai, então, facilitar e há uma punção que nós chamamos também in plane paralelismo, né? Porque existe uma outra forma de punção que é o out plane, que seria essa punção, só que não é a melhor forma de punção. A melhor punção é, como está demonstrado aqui, é o paralelismo, em que nós conseguimos visualizar toda a cânula desde a sua ponta e parte que vai entrar no músculo. Aqui nós vamos mostrar lá como nós fazemos essa parte de esterilização. Existem dois tipos de ultrassom, né? Ultrassom portátil sem o cabo e ultrassom portátil com cabo. Eu sempre digo que eu prefiro o de cabo pela questão, às vezes, de instabilidade de rede, de Wi-Fi, né? A questão de delay, que nós estamos fazendo um movimento, só que ele não passa o mesmo momento para o monitor. Isso a gente atrasa um pouquinho, esse atraso, às vezes, ele é importante para a cirurgia, né? Nos deixa um pouco até, às vezes, inseguro. Então, assim, eu prefiro sempre o transdutor com o cabeamento, que a imagem é mais real, menos interferência do ambiente. Isso nós encapamos com aquele protetor de vídeo, né, a camisinha, e nós utilizamos também o gel, internamente o gel, e depois nós utilizamos o clorexidine junto à pele, para que exista o contato entre gel interno com o transdutor. Nós vamos mostrar com a camisinha e o clorexidine na pele e em contato com essa camisinha, para que exista a menor interferência possível do transdutor com a imagem, né? Que nós queremos a melhor qualidade possível de imagem, isso torna muito fácil a cirurgia, muito visível. Por isso que eu disse, até comentei antes com o André, a questão do tamanho do monitor, né? Quanto maior nós vemos o monitor, mais claro é a imagem. Aqui está demonstrando, então, a técnica in plane, aqui à esquerda, tá? Essa que nós utilizamos. E aqui a técnica out plane, né?
que é fora do plano, né? Que nós, em geral, não utilizamos, tá? Que nós só conseguimos visualizar a ponta da cânula ou da agulha. Aqui também demonstrando a técnica em plane, isso nós vamos fazer no protótipo, né? Mais uma coisa que nós vamos ter lá no dia, que a gente não comentou ali, no programa que junto com a marcação dos modelos vai ter a punção guiada dos protótipos, e nós realizamos essa punção e temos uma ideia da ultrassonografia e dessa técnica no plano ou em plane. Aqui a técnica outplane, a gente pode demonstrar por curiosidade, mas não é o que nós utilizamos, que nós só vemos a pontinha da agulha, e na técnica em plane nós vemos a ponta da agulha, no caso aqui toda a agulha, e no nosso caso das técnicas guiadas, a ponta da cânula e toda a cânula. Isso é muito importante, eu sempre digo a questão da disposição do ultrassom, eu quero que vocês gravam, eu vou enfatizar isso. Isso é muito importante. Isso já foi comprovado, existe estudo científico sobre isso, né? Que a melhor forma é nós colocarmos um monitor vamos dizer assim, nós vamos com a agulha ou com a cânula contra o monitor. É como, vamos dizer assim, se eu for funcionar o reto abdominal, né? Nós vamos colocar o monitor, o iPad, o monitor do ultrassom, o próprio ultrassom, na cabeceira do paciente. Se nós vamos puncionar o expine fat, o longuíssimo do dorso lá embaixo, nós temos que colocar na cabeceira do paciente. Se nós vamos puncionar um deltoide aqui, nós colocamos no lado contralateral. Nós vamos puncionar um deltoide em direção ao monitor. Isso é melhor. Essa forma como ele está aqui, voltando a cabeça, não é melhor. Pode ser feita? Pode, mas não é a mais confortável. Então, a gente tem que estar em direção ao monitor. O ultrassom ele tem que ter uma ergonomia para que pareça tudo muito fácil, mesmo quando nós estamos iniciando na técnica. Nós não temos que voltar. Então, assim, facilidade, nos facilitar a ergonomia em relação ao nosso posicionamento, em relação ao monitor, em relação à agulha ou a punção em si. Aqui o vídeo. Eu estou mostrando o micromovimento. A gente consegue ver toda, e é uma coisinha muito sutil. Esse é o vídeo que o Dr. Luiz Carvalho nos ajudou. Padrão fibrilar do músculo. Padrão fibrilar, eu mostrei a intersecção, mostrei a cânula, eu mostrei o paralelismo da cânula, né? Isso que eu quero chamar a atenção. Vamos colocar aqui, ó. Aqui está no outplane, eu vejo só a ponta da agulha ou não. Por isso, o nosso transdutor no outplane tem que estar bem na ponta da agulha. E aqui eu estou mostrando, deixa eu mostrar aqui, toda a cânula. Eu estou falando do micromovimento. O micromovimento, eu consigo, colocando o ultrassom para um lado e para o outro, muito levemente, mostrar toda a cânula. Isso nos dá a segurança de visualização de toda a cânula. E aqui nós estamos, ó, bem anterior. Isso é muito importante, eu vou chamar a atenção, o Luiz vai falar também. Quanto mais anterior, a gente faz a lipoenxertia em bolos bem anterior. Quanto mais em contato a gordura com a fibra muscular, melhor. Então, isso tem que ser feito mais anterior, mais na ponerose anterior do reto. Aqui a questão de complicação, esse é um procedimento que um paciente teve, foi o único caso de complicação que eu tive. Obviamente existiram vários casos de complicação, poucos. Percentualmente foi 1/180, 0,05%. Único caso que com 3 meses me procurou com abalamento e eu resolvi com a punção guiada. Então eu chamo a atenção que isso pode ser feito com butterfly, guiado, aspiro. Nós podemos funcionar seromas, coleções, hematomas, líquido seromático. Isso foi feito no consultório, tá? Então, concluindo, assim, essa aula básica, né? O ultrassom permite uma outra visão da anatomia humana. Eu sempre digo a anatomia real do paciente, de cada pessoa. Tu tem com o ultrassom na mão, basta tu ter o conhecimento geral da anatomia e transportar para aquele paciente que vai ser operado. Antes, obscura para o cirurgião plástico. Antes era algo que nós não tínhamos esse conhecimento. Hoje, felizmente, né, graças a todo esse conhecimento que veio adquirido, sendo formado, nós conseguimos
visualizar o músculo. E as técnicas guiadas por ultrassom, elas permitem maior segurança e precisão na distribuição do enxerto. Isso sempre chama atenção. A gente consegue fazer um raft, consegue fazer uma punção não guiada, consegue distribuir, consegue, mas não preciso, não bem anterior, não naquele ponto, não visualizando se pode mais, não minimizando o risco de complicação. Então é muito importante realmente o ultrassom na cirurgia plástica de contorno corporal hoje em dia. É isso, gente. Agradeço vocês, né, pela aula. Isso, meu muito obrigado. Eu, minhas filhas que eu amo muito, né. Você sabe que eu levo muito a espiritualidade. Acredito que vocês saibam que eu levo a espiritualidade muito e é difícil às vezes a gente se ausentar da família do nosso eixo. Mas eu acredito em algo maior, o conhecimento, a divulgação do conhecimento, a ampliação do conhecimento, sempre em benefício do paciente.